Bom, olá. No último vídeo a gente discutiu sobre a, a equação de estado de um gás de Virial, no qual a gente demonstrou que ela apresentava a seguinte forma, utilizando a ferramenta da mecânica estatística, conhecida como ensemble grande canônico, certo? Ensemble grande canônico. A gente demonstrou esta expressão para a pressão de um gás de Virial, que é uma expressão mais geral, no qual considera que as moléculas podem interagir entre si, diferente do gás ideal, que as partículas não interagem entre si. Perceba que para baixas densidades, ou seja, para n sobre v muito pequeno, esses termos aqui vão se tornando irrelevantes e nós recuperamos a equação de estado de um gás ideal. A gente demonstrou o primeiro que os B's de I são conhecidos como os coeficientes do virial, onde o B1 de T é o primeiro coeficiente do virial, o B2 de T é o segundo coeficiente de virial, e assim por diante. Nós mostramos também que o B1 de T vale menos B2, e o B2 de T vale 4B2 ao quadrado menos 2B3, onde os B's são dados pelos Azinhos divididos pelos volumes, e os Azinhos são funções dos Z's de I, onde os Z's estão associados às funções de partição de um ensemble canônico. Isso está tudo mostrado no vídeo anterior. Então, novamente, então vamos aqui, então aqui está os Z's, é essa equação aqui, está associado com a função de partição do ensemble canônico para um sistema contínuo, né? Onde a gente mostrou que o Z0 vale 1, o Z1 vale o volume do sistema, os Azinhos é uma função dessas funções de partição entre aspas, né? Eu estou colocando entre aspas porque está faltando algumas constantes aqui, certo? E os Bzinhos são dados por Azinho dividido por V, como eu mostrei ali logo à direita. E, por exemplo, a gente mostrou que o A de 1 vale Z1. Só que Z1 é o próprio volume, então o A1 vale volume, logo B1 vale volume sobre volume, que é 1. E os coeficientes do virial B de I e de T é uma outra função que depende dos Bzinhos. Certo? E os Bzinhos dependem dos Azinhos, os Azinhos dependem dos Z's. Então é um conjunto que a gente tem que ir montando, onde esse conjunto, para demonstrar quanto vale um Bzinho, um coeficiente do virial, a gente tem que fazer todo um algebrismo para encontrar essa relação. É um pouco chato, e no último vídeo eu só demonstrei para os dois primeiros, certo? Porque é um pouco trabalhoso, mas tá lá no outro vídeo como você consegue proceder para os próximos coeficientes. Então, feita essa revisão, neste vídeo nós vamos discutir sobre esses coeficientes, como que a gente calcula eles agora, ok? Então, a gente sabe que o primeiro coeficiente do virial é B1, ele vale menos B2, que vale menos A2 sobre V, e A2 é Z2 menos Z1 ao quadrado dividido por 2 fatorial. Acho que eu esqueci de um volume aqui, né? Vou botar aqui o volume. Acho que eu esqueci. A2, é isso aqui. Esqueci de um volume, tá certo. Ok. Vamos continuar. Então, a gente sabe que agora a gente vai mostrar como que a gente desmancha esse Z de N para qualquer N, tá? Lembrando que o Z de N, o Nzinho representa o número de partículas que a gente está analisando nesse ensemble, ok? Nesse caso, são Nzinho partículas. Então, esse dq ao cubo é um produto de N dqs, dq1, dq2, dq3 até dqn, ou seja, um produtório, certo? Gena menos beta U, ok? Onde o U, lembrando, está associado à energia potencial entre as partículas, certo? Como elas interagem entre si. Elas são uma função, e a gente associou que elas são uma função exclusivamente
do modo da distância entre cada partícula. E a gente tem que fazer um somatório desse U para todas as partículas do sistema. Ok? Está aqui representando essa definição aqui. Perfeito. Então, a gente pode substituir isso aqui por um produtório, como eu falei. Substituir o U por um somatório. O somatório de uma exponencial é o produtório das exponenciais, certo? Então a gente faz isso aqui. Então a gente tem dois produtórios. E a gente pode lembrar que a gente pode expandir uma série de Taylor uma exponencial. Uma exponencial de n a x, ela vai x elevado a n dividido por n fatorial, um somatório de n igual a zero até infinito. A gente pode fazer uma troca de coordenadas aqui, certo? Chamar n de um n' de n mais 1, certo? Fazer uma troca de variáveis. E a gente chega nisso aqui e a gente começa agora nosso somatório em 1. Fazendo isso, nosso primeiro termo aqui vai ter um 1, mais essa série começando em 1. E a gente chama esse cara aqui uma função, certo? Então eu vou chamar de um f de x. Ou seja, de certa forma, a gente pode então chamar a nossa exponencial de x como 1 mais um f de x, onde esse f de x está associado a essa série. Então é isso que a gente vai fazer com essa exponencial. A gente vai chamar de 1 mais f de j. F de j, ok? Essa exponencial a gente vai abrir nessa série, certo? Não é uma série, é uma função aqui, né? Porque esse cara aqui é uma série. E esse cara aqui é chamado de função de Mayer, série de Mayer, conhecido, ok? Não vem ao caso, mas é conhecido como esses termos. O que importa é que com isso feito, a gente pode agora analisar esse produtório aqui. Perceba que esse produtório aqui, eu posso... é um produtório, certo? Então vai ter de I e J, então vai ter aqui um F de F mais F1, 2, F mais F1, 3, 1 mais F1, 4, multiplicando até todos os pares serem atingidos. Então eu posso fazer distributivo. Eu vou ter um termo 1 quando eu fazer distributiva. Eu vou ter um termo que compreende apenas o produto de dois termos de Mayer. Esse vezes esse. Então vai ser somente termos pares. Eu vou ter agora, eu também posso ter mais um somatório de termos atingindo dois termos de Mayer. E depois eu posso ter um somatório atingindo 3, assim por diante. Lembrando que vai ser sempre pares distintos aqui, né? Porque vai ser F12 vezes F13, ou F12 vezes F14, ou F12 vezes F15, ou F12 vezes F23, e assim por diante. Ou F13 vezes F14. Ok? Ok. Espero que essa parte tenha ficado clara aqui, certo? Acredito que sim. Mas qualquer coisa, pergunta aí nos comentários. Mas eu posso então abrir com esse termo, certo? Um somatório nos termos pares. Quando eu digo pares, são os pares de partículas, certo? I e J. Pares distintos, então uma partícula I, uma partícula J, uma partícula K, uma partícula L. Ok? Sempre pares distintos. Lembrando que, mas o I pode ser igual ao K, lembrando também, né? Eu posso ter F12 vezes F13, ok? Quero dizer que são pares distintos, então. Okay? Mais à frente que ia ficar mais claro. Então, substituindo esse cara por aqui, vai ter um termo multiplicando por 1, que é isso aqui, mais um termo multiplicando pelo somatório dos termos das partículas interagentes, das duplas de partículas interagentes, né? Mais um termo com dois termos de pares distintos e assim por diante. Mais um termo com 3 pares distintos, mais um termo com 4 pares distintos e continua, enfim, até atingir todos os números de partículas do sistema. O que a gente vai fazer agora, a gente vai analisar cada um desses termos, tá?
Pelo menos esses 3 primeiros. Se eu fosse analisar todos, eu ia ficar para sempre fazendo esse vídeo. Então, o primeiro termo é fácil. Eu posso tirar o produtor da forma integral. Isso aqui dá simplesmente o volume do sistema, certo? Essa integral dá o volume do sistema. E como não existe nenhuma diferença entre as partículas, né? Existe uma simetria envolvendo as partículas ali. Todas as partículas vão dar V, e isso quer dizer que isso aqui é a mesma coisa dessa integral elevada a n, então o volume é elevado a n. Agora, para esse segundo termo, eu posso tirar o somatório para fora, certo? Tiro o somatório para fora da integral e do produtório. Em seguida, a gente percebe que pares. Tá faltando um termo aqui, né? Daqui pra cá. Eu vou corrigir agora com vocês, tá? Então a gente. Ah, não, tá certo, tá certo. Olha o que eu fiz aqui. Aqui ficou um pouco confuso como eu fiz. Aqui é um produtório, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os produtórios e tirar para e vezes dois termos que eu tô tirando para fora do produtório, ok? Por isso que eu coloquei de K1 até N, mas excluindo o termo I e o termo J, porque o termo I e o termo J eu tô colocando explicitamente aqui fora, ok? Por que eu tô fazendo isso? Porque essa integral aqui, f de j, ela só depende do... da posição da partícula I e da posição da partícula J. Ela não se importa com a posição das outras partículas. Então eu posso fazer isso de tal forma que eu vou ter o produto de K menos 2 integrais aqui, né? N menos 2 integrais aqui, né? Um produto de N menos 2 integrais, todos vão dar a mesma coisa, vão dar volume, só que vai ser o volume elevado a N menos 2. E eu posso tirar fora do somatório. Foi isso que eu fiz. E fica a integral desse cara vezes o somatório dos termos pares. O somatório dos termos dos pares de partículas, ok? Porém, todo par ele tem uma certa simetria com outro par, certo? Então não existe uma diferença em analisar um par ou outro par. Então esse somatório aqui é a mesma coisa que eu multiplicar, pegar essa integral e multiplicar pelo número de termos que esse somatório tem, né? Porque não existe uma diferença entre os pares. Existe uma certa simetria, como a gente fez lá acima. E quantos pares existem? Ora, se eu tenho n partículas, um jeito de fazer um par, por exemplo, um par que eu digo é isso aqui, né? O jeito de fazer um par, certo? Aqui ó, são duas moléculas interagindo entre si, certo? O jeito de eu fazer um par, eu posso selecionar n partículas aqui na primeira posição, e na segunda posição eu posso colocar n menos uma partícula, certo? Porque eu já coloquei uma na primeira posição. Porém, eu trocar uma partícula com a outra, dá o mesmo par, certo? Se eu colocar aqui a partícula E, a partícula B, e depois colocar a partícula B, a partícula A, é o mesmo par. E eu não quero contar o mesmo par, então eu divido por 2. Então é isso que eu fiz aqui. Eu multipliquei por isso aqui. Esse produto é a mesma coisa de n fatorial dividido por n menos 2 dividido por 2 fatorial. Ou seja, a combinação de 2 em n, né? Uma combinação de n em 2, certo? É esse termo aqui. Que eu posso substituir pelo termo de combinação propriamente dito. Ok. E agora eu vou fazer mais uma definição,
que é bem conhecida nessa parte dessa teoria aqui de expansão de série expansão do virial, que eu vou definir esse termo aqui como esse símbolo aqui, ó, que está representando duas moléculas interagindo entre si, ok? E lembrando que isso aqui é a mesma coisa que n fatorial dividido por n menos 2 fatorial vezes 2 dividido por 2 fatorial, né? Ok. Fazendo isso fica bem mais compacto a nossa notação e existe uma certa regra para montar eles, que eu já vou explicar mais abaixo, porque eu vou montar outros desses símbolos. Ok? Esses símbolos são em inglês chamados de clusters. Eu não lembro da definição em português. Mas ok. Agora vamos analisar o último termo que eu quero analisar com vocês, tá? Lembrando que existem outros termos, mas eu quero analisar esses. Então, o próximo termo é esse cara aqui, certo? E perceba que aqui são pares distintos, mas eu posso separar esses pares em dois tipos diferentes. Pares distintos onde cada par apresenta moléculas distintas, certo? Então, seria algo assim. Ou um par que apresenta pelo menos uma molécula, apresenta apenas uma molécula em comum, que seria um termo assim, ó, certo? Onde essa molécula interage com essa, ok? Então eu posso separar esses dois pares entre dois tipos de pares distintos, ou seja, um par distinto associado que apresenta uma molécula em comum, que é esse termo aqui. Perceba que o I está nos dois termos, mais um termo em que todas as moléculas são distintas. Perfeito? E eu posso analisar cada um em separado, que vai dar resultados distintos. O primeiro termo associado a esse cluster, perceba que eu posso tirar esse somatório para fora, ok? Mas ao tirar esse somatório para fora, eu percebo que existe novamente aquela assimetria. Então é a mesma coisa de eu somar os n termos que tem aqui, multiplicar por essa integral pelos n termos que existem. E quais são os n termos que existem? Olha, eu posso colocar n partículas nessa posição, n menos uma partícula nessa posição e n menos duas partículas nessa posição. Só que eu trocar essa partícula com essa partícula, quando eu digo partícula, eu estou falando molécula, tá? Molécula ou átomo, tá? Quando eu troco essa molécula ou esse átomo com esse átomo, o que acontece é irrelevante essa troca, né? Eu ganho novamente a mesma combinação, então eu tenho que dividir por 2 novamente. Okay? Então é isso que eu estou fazendo. Então é esse termo vezes a integral do produtório. Novamente, eu posso fazer aquela ferramenta que eu utilizei, que eu posso fazer esse produtório. Eu posso tirar para fora desse produtório. Aqui tem 3 termos, né? Porque perceba que nessas integrais aqui eu só me preocupo com a posição da molécula I, da molécula J e da molécula L. Então existem n-3 integrais que não vão ter esses termos de Mayer. E essas integrais elas vão dar, cada uma vai dar V, só que são n-3 termos, né? Que está aqui representado. E aqui apresenta essa integral aqui, onde eu posso definir esse termo aqui associado a esse símbolo aqui, ok? Então fica esse termo aqui, V na n vezes o símbolo que eu defini. Agora acho que já está na hora de como que eu escrevo, dado um símbolo, como que eu
sei qual é a equação dele. Existe uma determinada regra, tá? Que é a seguinte: para cada bolinha, ou seja, para cada molécula, eu coloco uma integral, ou seja, um termo, essa cara aqui, ó, para cada um. Okay? Para cada ligação, eu coloco um F, um termo da série de Mayer, para cada ligação, tá? E eu divido por 1 sobre V na N, onde N é o número de moléculas no nosso desenho. Então perceba que está de acordo. Eu tenho 3 moléculas, dividido por V na 3, e tenho 3 termos de integrais. Tenho 2 ligações, eu coloco 2 termos de Mayer, 2 Fzinhos. O que falta aqui é, você também precisa multiplicar pelo número de arranjos possíveis nessa combinação. Ou seja, n vezes n-1, n-2 divididos por 2. A gente apresenta esse termo aqui. E essa regra aqui, com essa regra você consegue montar o nosso primeiro também, quer ver? Então vamos lá. É a mesma regra. Eu tenho esse cara e esse cara. Vamos utilizar a regra a nosso favor. Então, temos 2 bolinhas, 2 integrais. É sempre bom dar nome para as partículas, tá? 1 e 2, por exemplo. Então, temos 2 integrais. Da partícula 1, da partícula 2. Temos uma ligação, então eu coloco um Fzinho. Um F de 1, 2. Ou seja, eu tenho que colocar o F de 1, 2, a ligação que liga as duas partículas, ok? Temos duas moléculas dividido por 1 sobre V quadrado. Certo? E agora falta só multiplicar pela simetria do problema, que é n vezes n menos 1 dividido por 2. Okay? Que é exatamente aquilo que a gente definiu lá em cima. Então está de acordo com essa nossa regra, ok? Então, aqui está a definição. Eu apaguei. Vamos voltar. Ok? Então, vamos lá. Para cada bolinha coloca um termo de integral, para cada ligação coloca um F, divide por V na N, onde N é o número de partículas, é o número de moléculas, e multiplica pelo número de arranjo, pelo número de combinações. Ok? E é sempre bom dê nome às moléculas, ou do seu desenho, tá? Para você não errar aqui quando você for colocar um F, você colocar certinho F de 1, 2, F de 3, 2, DQ de 1, certo? E assim por diante. Ok. Agora a gente pode analisar os termos com pares distintos, certo? Com todas as moléculas são distintas. É esse cara aqui. Quantos termos eu estou somando aqui? Ora, eu posso colocar n aqui, n-1 aqui, n-1 moléculas aqui, n-2 moléculas aqui, n-3 moléculas aqui. Porém, ao trocar essa com essa, eu obtenho a mesma ligação. Trocar esse com esse, eu obtenho a mesma ligação. E se eu trocar esse par com esse par, eu obtenho a mesma ligação. Então eu tenho que dividir por 2, 3 vezes, que é o que está aqui. 2 vezes 2 vezes 2. E, pela nossa regra, pela nossa definição de cluster, a gente pode definir 1 sobre... lembrando também que aqui são 2 termos, certo?
Aqui, então, eu posso integrar nessas posições. Eu posso integrar. Quer dizer, existem 4 moléculas, né? Então eu posso integrar. Então só me importa a posição de 4 moléculas. Então eu posso integrar independentemente n-4 moléculas, que vão dar um termo de V. E multiplicando todos esses Z vai dar V na n-4. Certo? Está aqui. Perfeito. Então, e pela nossa definição de cluster, a gente pode definir tudo isso aqui como esse símbolo aqui. Está aqui. Perfeito? Se você montar, você vai ver que dá certinho com a definição que a gente definiu. Então, perceba que vai dar sempre V na N vezes um símbolo. Então, generalizando, o nosso Z de Nzinho é um V de Nzinho vezes uma soma de símbolos distintos. Todas as combinações possíveis, ok? Ó, perceba que eu fui colocando todas as combinações possíveis que eu posso fazer. 2 moléculas interagindo, 3 moléculas interagindo com 2 ligações, certo? 4 moléculas interagindo com 2 ligações, 3 moléculas interagindo com 3 ligações, 4 moléculas interagindo com 3 ligações, 6 moléculas interagindo com 3 ligações, 4 moléculas interagindo com 3. Também tem esse. E eu poderia ir montando mais. Vamos ver. Sei lá. Qual que eu não coloquei aqui? Ah, eu posso colocar mais esse termo aqui. Certo? Que mais? Mais esse termo aqui. Né? Mais esse termo aqui. Ok? Infinitas possibilidades, ok? Perfeito. Então, com essa definição feita, com essa definição, a gente pode analisar agora o nosso primeiro coeficiente do virial, ok? Deixa eu ver o tempo que deu o vídeo aqui, senão eu vou dividir em 2 partes. Tá, esse vídeo aqui já ficou bem comprido, né? E eu nem comecei ainda, de fato, a analisar o primeiro coeficiente do virial, certo? A gente estava só analisando genericamente como que a gente monta. Então eu vou deixar para o próximo vídeo analisar o primeiro coeficiente do virial e o segundo, ok? Primeiro e o segundo, pelo menos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.